aqui é a Ronise. Estamos começando o mês de julho, mês tradicionalmente de férias do meio de ano aqui no Brasil. As crianças em casa, o que fazer com elas? Nem sempre dá para sair para fazer um programa na rua. Então eu trouxe aqui nesse vídeo várias sugestões de livros que vão encantar não só as crianças como os adultos. Se você gosta de vídeo que traz listas, sugestões, já deixa aqui o seu like, que é para esse vídeo chegar a ainda mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. A primeira indicação de livro infantil que eu trago para essa maratona de férias aí de julho é um livro que o meu filho, Nicolas, adorava que eu lesse para ele quando ele era pequeno. É o livro O Sumiço do Ó, de Sandra Ronca, da editora Prumo. Vou ler a sinopse. Que confusão pode causar o sumiço de uma simples letrinha? Mariana não contava que a vogal O desapareceria de seus livros de história. E agora? Isso é uma loucura. Sem o O, não há leitura. Você já imaginou como é que seriam as palavras, a dificuldade que a gente teria para conversar, para falar, para contar histórias, para se comunicar no dia a dia, se faltasse uma letrinha tão importante quanto a letra O? E é isso que acontece. Mariana descobre que a letra O desapareceu. E aí o que vai acontecer é muita confusão. Um livro divertidíssimo que vale a pena ler tanto para crianças menores quanto para crianças maiores alfabetizadas. A próxima indicação segue ainda nesse tema aí das letras. É Motim das Letras, de Alexandre de Castro Gomes, com ilustrações de Luiz Maia e editora Globinho. O corajoso Capitão C não esperava ser traído por seus marujos em um motim organizado por K. Jogado em alto mar, ele terá que usar sua esperteza pirata para recuperar o navio Alfabeto Romano e conquistar sua tripulação. Nessa aventura, C cruza com outras embarcações alfabéticas e enfrenta desafios. Coloque seu tapa-olho, pegue a sua espada e suba a bordo dessa história. Uma história de piratas fora do comum. Um navio Alfabeto Romano, e a tripulação desse navio é formada pelas letras do alfabeto. Então daí surgem várias brincadeiras, vários trocadilhos, vários desafios que divertem e fazem pensar. E um terceiro livro, também nessa mesma linha aí, acho que já deu para perceber que eu gosto desse estilo de livro, né, que traz um pouquinho de metaficção, é um livro que eu estou acabando de ler com meu filho para um projeto de leitura do colégio dele, que é Era Mais Uma Vez, Outra Vez, livro de Glaucia Levick, ilustrações de Gonzalo Cárcamo, vencedor do prêmio Barco a Vapor e publicado pela editora SM. Depois de passar anos empoeirando na estante da biblioteca, um livro de contos de fada é escolhido por uma leitora. O narrador imediatamente se assusta quando percebe que a história está bagunçada. O reino da Calibúrnia não existe mais, o rei vive em uma praia, o dragão das 7 asas tem apenas 2. Era preciso colocar a casa em ordem, mas agora não tem mais jeito. Todos estão diferentes. E outro enredo, criado pelos próprios personagens, começa a ser ensinado. Essa história ela é muito interessante, ela não é para crianças muito pequenininhas não, né? Meu filho tem 11 anos, está sendo um livro que foi adotado como paradidático no colégio dele para o 6º ano do Ensino Fundamental 2, então assim, é um livro que tem pouquíssimas ilustrações, não é o forte, né, do livro, não é um livro ricamente ilustrado, o forte dele é justamente o texto, e é um texto que brinca muito com essa criação de histórias, né? Acredito que esse livro ele tenha sido escolhido para fazer parte das leituras paradidáticas desse ano, porque justamente eles estão aprendendo essa parte de construção de narrativas, de etapas de uma história, e esse livro brinca muito com isso. Um livro que está parado muito tempo na estante, sem ser lido, em que os personagens eles decidem mudar a história, eles estão cansados de desempenharem sempre o mesmo papel. Só que o narrador ele fica extremamente preocupado que a leitora não vai gostar daquele livro se ele estiver modificado, então ele tenta rearrumar a história, e o que a gente vai ver depois é uma história criada pelos personagens e não uma história que seria criada pelo autor, né? E com muitas brincadeiras e muitas referências ao próprio processo criativo. Uma ótima dica. A próxima indicação é o livro Nina e a Lamparina, da autora Cláudia Nina, com ilustrações de Cecília Murgel e lançado pela editora Zop. Por que o sol vai embora, deixando a noite tão escura? Quem é que desliga a luz do sol sem pedir licença?
Por que temos de dormir no escuro com pesadelos de bruxas e fantasmas? Essas eram algumas perguntas feitas por Nina toda noite. Com 5 anos e meio, ela tinha medo da escuridão e queria a luz só para si. Embora a mãe tentasse acalmá-la e explicar o porquê do escuro, Nina não aguentava de medo quando a noite chegava e as luzes da casa estavam apagadas. Para ela, a escuridão era um mundo estranho, território onde o medo corria solta, criando formas e seres assustadores. Por isso, Nina só dormia quando acendia todas as luzes da casa. A mãe tinha de pensar então, com urgência, numa solução para aquela situação. Como ela poderia fazer Nina sentir-se segura na calada da noite? Como ter uma luzinha, por menor que fosse, sempre ao lado da filha, como um bichinho de estimação, fazendo companhia e trazendo segurança? Como Nina poderia levar essa luz aonde quer que fosse? E foi aí que surgiu uma ideia brilhante. É um livro extremamente delicado, que traz um assunto conhecido pelas crianças e com os quais os pais muitas vezes têm que lidar. Então é um livro super indicado para crianças que estão passando por essa fase de terem medo de dormir sozinho, de não querer que se apague a luz. A próxima indicação é um daqueles livros que aquece o coração da gente. Coração de Inverno, Coração de Verão, da autora Letícia Sardenberg, ilustrações de Alexandre Rampazzo, publicado pela editora Zit. O coração do menino está quase congelado, mas tem a menina de trança e de sorriso de sol ali por perto. Será que ela consegue aquecer a vida dele? Tomara. Esse é um daqueles livros que a história ela não está mastigadinha para a criança. É uma história que toca em alguns sentimentos profundos, é uma história que vai fazer desabrochar alguns sentimentos, vai fazer a criança se identificar com esses personagens e sentir que ela não está sozinha no mundo. Vou ler um trechinho aqui. Inverno, diz o dicionário, é a estação mais fria do ano, pois assim era o coração daquele menino. Ali, sem que ninguém suspeitasse, morava o frio mais intenso, desses que fazem a gente tremer e ranger os dentes. Um frio de ventania ruidosa, que só por teimosia soltava uivos intermináveis e quase o matava de susto. Mais uma indicação de livro que tem como tema principal a palavra. Dandy e a Árvore Palavreira, da Ana Cristina Mello, com ilustrações de Patrícia Mello e lançado pela editora Bambolê. Dandy só conhecia um tipo de casa, a casa do sítio, onde moravam os pais, os 5 irmãos, tia Tonha e vô Chico, o vô das histórias, o vô que lhe ensinou o que fazer com as palavras, o vô que lhe revelou uma lenda antiga sobre uma árvore com frutos muito diferentes e um segredo que iria acompanhá-lo por toda a vida. Puxe uma cadeira, assunte o silêncio e venha ouvir essa história. Esse é um livro que traz o encantamento das antigas lendas, que trabalha a questão da relação do avô e neto, trabalha a questão da relação com as palavras, que trabalha a questão da tradição, da herança cultural. É um livro muito sensível e que toca muito não só as crianças, mas também os adultos. A próxima indicação é um livro que também fala dessa relação entre neto e avô. Talvez um livro não tão conhecido assim do mestre Ziraldo. O Menino e Seu Amigo, lançamento da Melhoramentos. Com O Menino e Seu Amigo, Ziraldo nos revela, do seu jeito, uma das mais belas convivências humanas, a do avô com seu primeiro neto. Aqui está o patriarca, o avô que todos nós gostaríamos de ter. E aqui está Ziraldo, o menino que convive com o avô, esperto e maluquinho, que cresceu, venceu na vida e agora também avô, conversa com seus netos e conquista o coração de todos. Aqui nesse livro, Ziraldo compartilha com a gente um pouco da relação que ele teve com seu avô e da relação que ele desenvolveu com seus próprios netos. É mais uma história daquelas com as quais a gente se identifica, com a qual a gente encontra semelhanças com alguma coisa da nossa infância. A próxima indicação é o livro O Menino que Tinha Medo de Errar, de Andréa Viviana Taubman, com ilustrações de Camila Carrossini e lançado pela editora Escrita Fina. Quem nunca teve medo de errar, de ficar sem jeito, de na escola falhar, de perder o gol feito? Mas com essa história bacana, todo mundo vai entender que a gente erra e se engana e que isso é bom para aprender. Um livro daqueles que a criança mergulha na história, se identifica, vê que ela não está sozinha no mundo, que assim como ela, tem várias outras crianças, várias outras pessoas que também erram e que errar faz parte do aprendizado.
Em Algum Lugar do Mundo, de Ana Cláudia Ramos, com ilustrações de Jacobo Muniz e lançamento da Editora do Brasil, é outra indicação para esse mês de férias. Criança é criança em qualquer lugar do mundo. Inventa máquinas inovadoras e malucas, imagina histórias fantásticas, transforma qualquer situação em brincadeira e tem soluções para quase todos os problemas. Só não entende porque os adultos complicam tanto as coisas. Neste livro, você vai descobrir os mais profundos pensamentos, sonhos e desejos guardados no coração de crianças de todos os cantos do planeta. Onde quer que estejam, elas motivam o mundo a ser um lugar melhor. Somos todos iguais ou somos todos diferentes? É muito comum quando criança ficarmos nos perguntando: será que eu sou igual a todo mundo? Ou será que eu sou um bicho estranho? E aqui esse livro mostra que sim, somos todos iguais nas nossas diferenças. E também somos todos diferentes no que nos faz iguais como seres humanos. A casa da gente é algo que a gente muitas vezes nem pensa a respeito. Mas e quem não tem casa? A próxima indicação é Família Alegria, de Cristiana Vilaça, com ilustrações de Carla Irusta e também o lançamento da Escrita Fina. Um livro que faz pensar, que mostra para a criança que existem realidades diferentes daquela com a qual ela está acostumada. Um livro delicado, mas um livro que traz várias questões que podem ser discutidas mesmo após o término da leitura. A próxima indicação é E o Dente Ainda Doía, de Ana Terra, lançamento da DCL. Esse livro é o que a gente chama de contos de repetição. Aquelas histórias que trazem na sua escrita uma repetição de elementos e que vão criando uma cadência, uma fluência na leitura para a criança. A repetição nas histórias é fundamental para as crianças criarem uma consciência linguística. A repetição desses sons da língua, presente em recursos como rimas e aliterações, faz com que a criança vá desenvolvendo melhor essa percepção fonética. E é o tipo de história que cativa justamente porque a criança entra na brincadeira. Ela entende que é uma repetição, ela entende que é algum elemento que vai ser repetido e ela consegue antever aquilo que vai acontecer. É um livro que normalmente a criança ela não fica só ouvindo, mas ela adora participar. Esse também era um dos livros preferidos quando meu filho era pequeno. Jacaré gosta de tomar banho de sol, folgado e largado. Mas este não conseguia descansar com uma tremenda dor de dente que lhe deu. Ah, coitado do jacaré! Vieram coelhos, sapos, ratos, tatus, toupeiras, patinhos e outros bichos para ajudar. Mas e o dente? O dente ainda doía. Descubra como essa história vai acabar com esse livro que Ana Terra escreveu e ilustrou, brincando com os números em ritmo de lenga-lenga e bastante diversão. E para fechar nossa lista de indicações para a maratona de férias de literatura infantil, Pablo e o Ciclo da Água. Livro de Raquel Ribeiro, com ilustrações de Andréia Vieira, lançado pela editora Bambolê. Pablo vive sozinho no alto de uma montanha, sem grandes emoções, até que o encontro com 3 meninas muda sua vida. Na companhia de novos amigos, ele inicia uma corajosa jornada de transformação guiada pelas forças da natureza. Uma viagem que estimula leitores de todas as idades a compreender o ciclo da água e a estabelecer uma respeitosa conexão com o nosso planeta azul. Pablo é um boneco de neve que vai ter esse encontro com essas 3 meninas e a partir daí o leitor vai não só se envolvendo com a história, mas acompanhando um ciclo de vida, fazendo uma analogia, uma metáfora com o nosso próprio ciclo de vida. Nesse caso específico aqui, o ciclo de vida da água, do gelo para o estado líquido, para a evaporação, para o estado líquido novamente. Esse é um tema muito interessante para crianças que já estão aprendendo isso na escola, mas também para as crianças menores que ainda não entendem profundamente a questão do ciclo da água, mas que se divertem com essa narrativa leve e envolvente. Aqui a gente termina a nossa lista de indicações de literatura infantil para a maratona de férias. Eu espero que você tenha gostado das indicações e deixa aqui nos comentários se você tem algum outro livro infantil para indicar, alguma história que você gosta de ler para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus sobrinhos, ou alguma história da qual você se lembra com carinho da sua infância. Lembrando que todos os livros que foram citados aqui no vídeo vão ter link aqui na descrição para compra. Comprando através dos links, você também ajuda o canal. Te vejo no próximo vídeo.